Gente, o assunto Palmeiras e Vasco continua rendendo. O jogo terminou ontem, já segunda-feira hoje, 1 hora da tarde, e continua rendendo assunto. Teve diretor aí do Vasco falando, também saiu uma informação, será que o Vasco pode pedir anulação da partida? Calma, que a gente vai falar sobre isso. Também tem torcedores, no caso, do Botafogo, malucos com o que aconteceu ontem, sabe? Revoltados pelo Vasco, gente, olha só o que tá acontecendo. Eu vou compartilhar aqui com vocês e também uma informação aí de um jogador que renovou com o Palmeiras até 2028, tá? Vou trazer todos os detalhes aqui, queria pedir encarecidamente no vídeo o like, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. E deixa eu indicar rapidinho aqui para vocês a 1xBet, 1xBet que patrocina grandes clubes europeus. Já patrocina o canal há muitos anos, é uma casa super confiável. Tem Libertadores essa semana, né? Depois tem o Verdão só final de semana, mas tem Libertadores para você aí deixar os seus palpites, tá? Eu vou deixar aqui o meu cupom para você usar, que é Palestrina. O valor do seu primeiro depósito pode dobrar e você pode chegar a ganhar um bônus de até R$ 1.500. Então, vou deixar tudo certinho aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, fechou? Bom, vamos começar falando da renovação, então, de contrato. Aí a informação é do Gustavo Soler, que trouxe essa informação agorinha sobre a renovação de contrato do Richard Rios, tá? Que renovou com o Palmeiras ali com um novo vínculo de validade até dezembro de 2028 e a multa segue em 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que seria o momento certo mesmo para o Palmeiras renovar com o Richard Rios, se ele merece a renovação, se vocês gostaram dessa renovação. O Richard Rios, esse último jogo, né, na verdade, contra o Vasco, eu achei ele muito bem. A gente estava um pouco desconfiado ali do Richard Rios, depois que ele voltou da seleção, ele não estava muito bem, mas eu acho que ele está voltando, né? Está se concentrando novamente onde ele deveria ter concentrado a sua cabeça, né? Assim que ele voltou da seleção, que eu acho que quando ele voltou ele ainda estava com a cabeça na seleção, e eu acho que por isso que ele estava meio displicente nos jogos, mas eu acho que ele focou aqui no Palmeiras e agora a tendência é que ele faça bons jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram a renovação do Richard Rios e se não preocupa também nessa renovação. Normalmente quando o Palmeiras renova com jogadores assim, é porque tá chegando ali ofertas, né? O próprio Palmeiras já falou isso em outras ocasiões, que tem jogadores que você precisa fazer uma renovação justamente por conta das propostas que vêm, né, de clubes de fora ali por eles, e se o Palmeiras não tem o interesse de vender o jogador, o Palmeiras acaba tentando criar esse vínculo aí para o jogador continuar aqui no Palmeiras. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, me conte aqui embaixo nos comentários. E aí, sobre tudo o que está acontecendo ainda sobre o jogo Palmeiras e Vasco, o diretor do Vasco ali falando, tem torcedor do Botafogo putaço. Vamos começar falando pelo diretor do Vasco, que ele falou assim: a gente questiona mais uma vez os critérios. Ele criticou a arbitragem, falou assim, ó, como se fosse um crime dar o pênalti pro Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança com o Botafogo. Ele falou, entre outras coisas ali. Eu vou ser muito sincera, vou tentar ser imparcial aqui. De verdade, eu acho que todo clube que se sente prejudicado tem todo o direito de mandar ofício, de abrir uma reclamação. Até acho legal quando você vê um diretor, um presidente indo à frente, né, pegando o microfone e falando, porque em tantos momentos que o Palmeiras foi prejudicado e por lances piores do que o Vasco tá aí reclamando, eu não vi o nosso diretor aparecer, eu não vi a nossa presidente aparecer, sobrava para as costas do Abel, o Abel que tinha que ir lá, né, e responder por tudo que estava acontecendo, por tudo que aconteceu dentro da partida no qual o Palmeiras se sentiu insatisfeito. E é muito interessante você ver que o diretor vem, fala o que vai fazer, porque isso tem peso, gente, porque hoje está sendo vinculado em todos os canais esportivos, em todos os sites esportivos, porque isso tem um peso, né? E só que assim, eu não acho de verdade que eles estejam corretos em falar que foi pênalti pro Vasco, tá? O que eu entendo de toda a situação, e eu até falei um pouquinho no pós-jogo de ontem, é que o Vasco, a torcida do Vasco estava reclamando do quê? Dos critérios e também da forma com que foi feito ali
a anulação da falta, porque o juiz ele não deu pênalti, ele deu falta. E aí o VAR chama para analisar um possível pênalti, porque o jogador estava dentro da área. O Vanderlan faz um movimento, gente, para mim natural, não tem como ele tirar o braço numa situação daquela. Foi natural, não foi antinatural, foi natural o o movimento que o Vanderlan faz naquele lance, tá? Só que o juiz deu falta, não deu pênalti. Então o VAR chamou falando de um possível pênalti. E ele vai olhar o VAR e ele cancela a falta e não dá pênalti. Entendeu? Ele cancelou a decisão que ele teve dentro de campo. E se é um lance interpretativo, a falta deveria ter sido mantida. Por mais que eu ache um absurdo dar uma falta ou um pênalti desse tipo, gente. E eu falaria isso se fosse ao contrário também, tá? Porque tem lances que fala, mas é sem intenção. Mas, gente, tem lance que não tem como o jogador, só se ele arrancar o braço, tá? É óbvio que eu já vi pênaltis ser dados por muito menos que isso, já. Mas aí a falta de critérios, a falta de profissionalizar os árbitros, eu falo aqui sempre, não adianta a torcida, no momento que acontece com o adversário, falar, tá chorando. Mas quando acontece contra ou a favor dele, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado, né? E isso acontece em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Pode ser um jogo do Palmeiras, pode ser um jogo do Flamengo, pode ser um jogo do Corinthians, pode ser um jogo do Atlético. Sempre tem algum lance, tá? Que vai gerar uma polêmica. Por quê? Porque não tem critério. Porque os árbitros não são profissionais como deveriam ser. E aí não adianta ficar, quando acontecer com o time de vocês e a gente for reclamar, não adianta falar que o torcedor do Palmeiras é chorão. Não adianta, porque a gente, como torcedor, até pode, né? Um tirar sarro do outro, tudo. Mas as instituições, elas têm que se unir. Elas têm que tentar fazer algo para que não fique ali na mão da CBF, para que os árbitros possam se profissionalizar, para que mude a arbitragem. O VAR está aqui para ajudar, mas em muitos momentos eu já vi, como torcedor do Palmeiras, o VAR atrapalhando. Então, assim, ótimo, o Vasco tem todo o direito de ir lá, de mandar ofício, se sentiu prejudicado, como qualquer clube tem o direito, tá? Mas eu continuo confirmando a minha opinião de ontem. Não acho que foi pênalti, tá? Também não acho que foi falta, mas é óbvio que a decisão do juiz deveria ter sido prevalecida, né? A decisão de campo, de pelo menos ter dado a falta e tudo mais. Então eu entendo o lado do Vasco e talvez se fosse o Palmeiras a gente estaria reclamando dessa situação e não de um pênalti, tá? Mas foi comentado, inclusive, do Vasco pedir a anulação da partida. Eu vi alguns sites comentando sobre isso e em nenhum momento eu vi o diretor do Vasco dizendo que vai pedir a anulação da partida, até porque seria um completo absurdo pedir a anulação de um lance que para mim não foi pênalti. Mas como eu falei, eu acho que eu fui clara, né? Eu entendo a reclamação do Vasco diante de tudo, diante da falta de critério, diante de como foi feito a anulação da falta, eu até entendo, tá? E aí, o mais engraçado de tudo é você ver torcedor do Botafogo também do lado do Vasco. Gente, é a mesma coisa de um Corinthians, um São Paulo estar jogando ali contra o Botafogo e a gente estar aqui putaço, porque, nossa, prejudicaram o Corinthians, nossa, prejudicaram o São Paulo. Vocês têm ideia do tanto que o Botafoguense está forçando rivalidade com o Palmeiras? Eu sei que o Palmeiras está disputando o título com o Botafogo, é normal, né? Os ânimos estarem mais alterados, ainda mais por conta do que aconteceu o ano passado. Mas olha o post desse botafoguense, eu vou só tirar a imagem dele e o nome também, né, para não prejudicar, mas basicamente ele escreveu assim: vocês têm que entender que o time do Palmeiras, a instituição Palmeiras, é a mais corrupta do Brasil. Qualquer coisa que tenha em relação à arbitragem com esses caras é super natural, nada surpreende mais. Nojo, meu Deus! Olha o que o Textor fez com os torcedores do Botafogo que acham, num juízo perfeito, eles acham que nós somos o clube mais nojento, né? Que tudo é a favor do Palmeiras. Meu Deus, você começou a acompanhar futebol quando, meu amigo? Quando? Porque eu, como torcedor do Palmeiras, já senti na pele tantos momentos que eu achei que fosse me dar um treco aqui, enquanto eu tava aqui louca da vida porque prejudicaram o Palmeiras.
Diretor, presidente, estavam todo mundo cagando. E eu aqui brigando e falando, pelo amor de Deus, alguém precisa se pronunciar, alguém precisa falar algo para que não aconteça as mesmas coisas com o Palmeiras. E por 2 anos seguidos a gente foi prejudicado na Copa do Brasil. Gente, sumiram com as imagens, que era algo pior do que isso. Olha o que fizeram com a gente também naquela final de Campeonato Paulista com o Corinthians. A gente já sentiu na pele o que realmente é ser prejudicado. Vem falar que nós somos um clube nojento, que tudo é a favor do Palmeiras, vocês estão malucos. Olha o que o Textor botou na cabeça do torcedor do Botafogo. Detalhe, eu não assisti o jogo entre Fluminense e Botafogo, mas fiquei sabendo que teve lances ali que inclusive prejudicaram o Fluminense. Era para ter dado um pênalti pro Fluminense. Eu não posso falar com propriedade porque eu não assisti, mas eu vi vários comentários do tipo de que o Fluminense foi prejudicado. Então, tem que entender, as torcidas têm que entender que lances acontecem a favor e contra os nossos clubes. É óbvio que contra uns o favoritismo é mais, né? A história já provou isso, eu não preciso citar o nome de nenhum clube aqui. Mas acontecem. E para que isso pare de acontecer, em vez de ficar chamando um ou outro de chorão, os clubes precisam se unir. Os clubes precisam fazer algo para mudar a arbitragem, para profissionalizar, para tomar alguma medida que mude as decisões do VAR, tá? Para que tenha critérios. Tendo critérios, a gente não vai ficar discutindo aqui toda a rodada de Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que aconteceu ontem, sobre isso que veio ainda, essa confusão hoje aí, falando sobre o assunto de ontem e de que o Palmeiras está sendo beneficiado, pelo amor de meu Deus, gente. Se aquilo foi benefício, então eu não sei. Então eu não sei mais de nada. Acho que sei lá, acho que eu tô acompanhando o futebol errado. Deixa a opinião de vocês, vou ficando por aqui, o vídeo até ficou longo, mas era necessário. Inclusive, só para finalizar, queria agradecer o pessoal que ajudou aí nas orações pro meu tio. Ele já passou pela cirurgia, a gente vai ter notícias agora na hora da visita, inclusive tô correndo já para o hospital, tá? E eu vou atualizando vocês aí, por enquanto. Deus abençoe por cada um que colocou o nome dele nas orações. Tamo junto, vou ficando por aqui, até mais. Avante, palestra.